mais um sapeando na área e dessa vez um corintiano que pegou um trabalho super pesado, estava na zona de rebaixamento, quase ali embaixo, na zona vermelha, e deu um jeito no time. Luizão, apresenta esse cara porque tem muita história. Antes de começar por aqui, já estava rolando resenha. Um beijo, Luizão. Um beijo, minha Maritaquinha. Poxa, é um grande prazer ter essa grande pessoa, esse grande ser humano. De Ribeirão Preto, terra boa. Jogou no Guarani, onde eu comecei, onde eu fui gandula dele, peguei bola para ele batendo falta. Né? Poxa, nosso grande Wagner Mancini, que prazer ter você aqui com a gente, Wagner. Luizão, boa noite. Yara, boa noite também. Boa noite. Satisfação enorme estar aqui, batendo um papo com vocês. Ainda mais com você, Luizão, que é um cara que lá atrás a gente teve contato, até você contou aí que foi gandula em alguns dias de treinamento, e aí depois, óbvio que eu saí do Guarani, você teve uma passagem muito vitoriosa por lá, né? E por outros times de seleção brasileira, enfim, né, cara? E de repente a gente está se reencontrando depois de tanto tempo aí, batendo um papo, falando de futebol, né? O futebol que é a nossa razão de viver hoje, né, Luizão? A gente é escorpião, eu vi que você é escorpião também, né? Eu também sou. Eu vi. Eu falei que eu tenho medo de escorpião, desse gênero. Não, mas você tem que ter medo do bicho, não das pessoas que nasceram. Quando eu cheguei no Guarani, e a gente não deixava a gente subir para entrar no campo, né? E eu tive aquela curiosidade de entrar no campo para ver o que era o campo, né? Eu tinha acabado de chegar. Aí vocês estavam batendo falta, cara, sabe? E aí eu comecei a pegar a bola lá atrás, aí não tinha os roupeiros, não queria pegar o Zé Bundão, pô, com aquela preguiça dele, nem pegar a bola nunca, né? Verdade. Pô, aí eu também comecei a ficar pegando bola, vendo vocês baterem falta lá. E foi uma chance, né, que você encontrou naquele momento de chegar mais perto do elenco profissional, que era o teu sonho, e que acabou se concretizando. Não, eu lembro que quando eu subi ali, quando eu tava subindo, eu encontrei o Pita. Eu comecei a tremer, cara. Poxa, vi o Pita, sabe? Falei que, nossa, Pita, né? Não, a gente quer lá do interiorzão. Aí eu vi o Pita foi, com aquela educação dele, poxa, foi muito simpático, me cumprimentou. Aí eu subo, foi a primeira vez que eu subi no brinco. Aí vendo vocês lá, batendo falta, poxa... Que ano que era isso, Luizão? 1990. São coisas assim, para um moleque, né, novo, nunca esquece, assim, como vocês também me trataram, né? Que naquela época, assim, você sabe, né, o pessoal tratava os amadores mal pra caramba, né? Deitava na gente, né? Pra não falar que judiavam, né, Luizão? Não, judiavam, passava pastinha, poxa, era fogo, cara, era duro. E você? Você sabe que quando eu era juvenil no Guarani, eu também tive essa fase, né, de tentar chegar perto dos caras do profissional e tal, e eles jogavam muito baralho. Hoje se joga muito pôquer no futebol, né, mas naquela época se jogava cacheta. E os caras, e eu cheguei perto de 2 ou 3 lá uma época, e eles estavam jogando buraco. E acabou a mão de buraco, o cara olhou, me viu ali perto e falou: Juvenil, vem cá, senta aí e conta meus pontos aí. Aí eu tinha que contar os pontos para ele. E aí eles alertavam: ó, figura vale 10, até o 7 vale 5 e tal. E eu ficava ali só para contar pontos para eles, cara. Eles judiavam da gente. O Guarani, para judiar da gente, eu fui buscar de lanche para os caras ali no Patropiro. Não, o Patropiro era perto, aquele que era atrás ali, ó, que era mais longe, que tinha que passar no escuro, tinha um furgão. Ali em frente à Apocalipse, né? A Pô, você lembra da Pô, né? Eu lembro.
Quem não lembra da porra? Ô, Mancini, nessa história toda, quando que você resolve virar treinador? Quando que vai esse tino pro comando mesmo? Então, Yara, sabe que a minha história, ela não é igual a de muita gente no futebol, não, né? Eu, entre aspas, eu tive um empurrão muito forte, porque já no final da minha carreira, eu fui jogar no Et Jundiaí, que era um braço da Parmalat, né? Naquela oportunidade, a Parmalat estava no Palmeiras e tinha um braço no Juventude e no Et Jundiaí, que depois voltou a chamar Paulista de Jundiaí. Que ano que era isso, Mancini? Isso foi em 2000. Eu chego no Et Jundiaí em 2000, fico até 2003. E 2004, quando eu vou encerrar minha carreira, o Paulista me chama para ser treinador. Porque o Zete, que até então era o técnico da equipe, tinha sido vice-campeão paulista e estava indo para o Guarani. Né? Sempre o Guarani aí na nossa vida, né, Luizão? E aí abriu a possibilidade e eles me chamaram. Só que eu, assim, até um pouco assustado na época, falei para eles, pô, mas eu não tenho nenhum tipo de experiência, eu não fiz nenhum curso ainda. Não, mas nós te queremos aqui, nós vamos te dar apoio e tal. Muito daquilo que eu havia feito como jogador, né? E aí eu acabei aceitando e já emendei. Então eu deixei de ser jogador numa sexta-feira e passei a treinador no sábado. Então foi tudo muito rápido e é óbvio que, assim... Muitas vezes você já estudava para isso, não? Não, eu queria ficar no futebol, ainda não tinha decidido em qual função, né? E aí eu vou para o Paulista, né, que nessa época já se chamava novamente Paulista, assumo o time e 11 meses depois da minha chegada, o Paulista ganha a Copa do Brasil, em cima do Fluminense, foi 2005. Então isso, de certa forma, alavancou minha carreira, né? Fez que eu pulasse algumas etapas, né? Mas a história é essa. Como é que foi já começar com isso, com esse pé direito? Você imaginava, quando você entrou na competição, levar o Paulista a uma final, ser campeão? O que pesou ali naquela situação? Então, na verdade, foi assim, ó, eu saí de Ribeirão Preto e fui até Jundiaí de carro, né? Então, 2h30, mais ou menos, ali no carro, pensando, pô, se eu não der certo como treinador, eu deixei de jogar e se eu não der certo, eu vou ter que ir para outro lugar, né? Para outro cargo. Então, isso batia forte na minha cabeça. Mas a partir do momento em que eu cheguei, eu fui muito bem recebido no clube, vários atletas que estavam no elenco tinham jogado comigo, então a minha adaptação, ela foi até certo ponto facilitada por isso, né? E aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo. Eu, no ano de 2005, na entrada do ano 2005, eu chamei alguns atletas que haviam jogado comigo no próprio Paulista para retornarem ao clube. E aí nós montamos uma equipe competitiva, mas longe de acreditar que a gente ia ganhar a Copa do Brasil. Eu nem sonhava. Mas um sonho... Foi uma coisa incrível, né? Ganhar a Copa do Brasil pelo Paulista, né? E do Paulista, depois, grandes jogadores se tornaram... os jogadores que ganharam a Copa do Brasil com você... seguiram carreiras assim maravilhosas, né? Então isso também tem dedo de ser... Nós temos alguns ainda jogando. Então, estão jogando. O goleiro, o Hever, o Mossoró, que fez muito sucesso também em Portugal, na Turquia. Né? O Christian, que jogou aqui mesmo. Né? Mas isso teve dedo teu. Esse cara tem que agradecer também. Vamos dar uma pausa agora e vamos falar da Estádio.bet. Vai lá e aposte e comece a ganhar como eu estou ganhando.
Mancini, como que foi essa reviravolta sua? Porque você pega um Corinthians no momento em que o Corinthians está lá embaixo na tabela. E hoje você está aí na ponta disputando, querendo uma vaga, um possível G8, aí, uma vaga em Libertadores. O que você acredita que foi o que o Mancini fez de diferente? Foi consertar o setor defensivo que de repente não estava funcionando? O que foi o seu dedo primordial nesse elenco? Eu acho que o grande trunfo, Yara, foi você chegar num lugar. Eu fui muito bem recebido no Corinthians e isso é uma coisa que eu faço questão de falar. Porque todo mundo imagina que o Corinthians seja um time de muita pressão, e em cima dessa pressão não se tem amizade, e não é nada disso, né? O Luizão sabe o que eu estou dizendo, o ambiente no clube é um ambiente muito bom, então isso facilitou as coisas. O que eu pensei quando eu cheguei no Corinthians? Eu tenho que gerar confiança aos atletas, né? Nós temos um sistema defensivo onde todos os jogadores que aqui estão já passaram na seleção brasileira. Cássio, Fagner, Gil, Gemerson, Fábio Santos. Então, era só ajustar, né? O Fábio ainda não estava, ele chegou logo em seguida. Então, era só ajustar. E sempre que você quer dar equilíbrio a um time de futebol, você tem que primeiro arrumar a parte defensiva, né? Então, técnica, taticamente, foi o que eu fiz de primeira mão. Ajustar a equipe defensivamente para que nós parássemos de tomar gols. E, curiosamente, no segundo jogo meu aqui, nós enfrentamos o Flamengo e tomamos de 5 em casa. Exato. Então, foi um processo um pouco difícil, até um Mas pouco a virada vem forçado. Depois disso, né? Depois da goleada. Exatamente. Mas quando a gente perde do Flamengo, a gente se reúne, sentamos com todos os atletas no campo e ali nós tiramos 1h30 para lavar a roupa suja, para falar a verdade, para cobranças. E o Luizão sabe o quanto que isso é importante, né? Porque às vezes o jogador entra naquela rotina do automático, eu não cobro, não me cobra, e assim você vai entrando na zona de conforto, né? E o futebol, por ser um esporte altamente competitivo, você tem que ter a cobrança, você tem que gerar um nível de estresse para que todo mundo não se acomode. Mancini, mas uma coisa que assim, eu joguei nos grandes todos aqui, mas o Corinthians tem uma coisa que é muito legal, que é o ambiente, as pessoas do apoio. Eles são incríveis. Eles fazem um ambiente fora do comum. Não sei se você já trabalhou em outros clubes grandes também aqui em São Paulo, fora, mas o ambiente no Corinthians, o pessoal do apoio, ajuda muito que os jogadores fiquem motivados para jogar, né? Não tenha dúvida, Luizão. Eu vou te falar assim, sem pensar, o Corinthians é o melhor ambiente que eu peguei no futebol até hoje. Mancini, como que foi para você, como no meio de tudo isso, foram vindo várias vitórias, surge o tal do mancinismo. E até os próprios jogadores nas redes sociais, o próprio Gabriel, eu me lembro de postar, começou: eu apoio o mancinismo. Isso vem como um peso naquele momento ou você aceita aquilo ali como um elogio que vem de um jeito? O mancinismo é o que para você? Então, Yara, essa pergunta ela é muito interessante porque eu me peguei pensando nisso em determinado momento e me fizeram essa pergunta numa coletiva e eu acho isso bacana, divertido, mas eu não posso achar que isso é realmente o fiel da balança, né? O mancinismo é exatamente o meu jeito de ser. Eu sou um cara direto, que falo olhando nos olhos da pessoa, não fico rodeando. Se tiver que tomar atitude, eu vou tomar atitude, porque o futebol já me ensinou que no lugar de comandante você tem que comandar. É óbvio que eu escuto todo mundo e tal, mas eu tenho que tomar decisões, assim como os atletas tomam decisões dentro de campo, eu tenho que conduzir de fora para dentro, né? Então eu acho que o mancinismo é exatamente isso, é o cara olhar para mim e ver que ali tem um cara que fala a mesma língua deles, que entende todos os problemas que porventura eles podem ter no dia a dia, porque nós já tivemos, que nós
também já estivemos nessa situação. Ô, Luiz, e uma coisa interessante que aconteceu, que a gente até viu, o Vital é um que destaca muito isso, que o Wagner Mancini, depois dos treinamentos, ele pegava alguns jogadores e fazia um extra. Isso é comum do seu trabalho? Você falar, não, você vai ter que chutar, você vai ter que fazer finalização, eu quero você fazendo isso. Isso você faz em outros clubes ou foi exclusivamente uma prática do Corinthians? Não, eu sempre inseri dentro da minha metodologia de trabalho um treino específico, né? Algumas vezes eu dou no começo do treinamento, porque o cara está com a perna melhor, a musculatura mais descansada, mas normalmente eu faço ao término do treino. Mas hoje tem que fazer antes, porque se fazer depois, eles já vão embora pro vestiário rápido. É verdade, não, mas eu saio... Aí ele não deixa, não. É verdade. Eles saem correndo. Yara, os jogadores hoje, a gente tinha o prazer, que nem eu fiquei pegando bola pro Mancini, depois do treino você ficar brincando, tipo, tirando o goleiro, zoando o goleiro. Hoje os jogadores, acabou o treino, eles querem ir embora. É a primeira coisa, então você tem que fazer antes. E é pior para eles, né, cara? Porque é gostoso, é prazeroso e você vai fazer no jogo. Né? Você tirar do goleiro, tirar com o pé esquerdo. Eu não sabia chutar com a perna esquerda. Quando eu vim pro Palmeiras e o Miller bater com a perna esquerda, eu falei, eu vou bater igual a ele. Eu pego muito jogador no profissional que não sabe chutar com a perna esquerda. Ou com a direita, se for canhoto, né? Então nós temos também o papel de melhorar cada profissional. Não sabem nem cabecear. Não sabe se posicionar. Eu até brinquei aqui na final da Libertadores com o Rony, a gente entrevistou o Rony. Eu falei, Rony, vai pro segundo pau que a bola sempre sobra lá. Ele não foi ele que fez o gol, mas ele cruzou no segundo pau e fez o gol. E o Breno fez o gol. Tem muito Corinthians pra gente falar aqui. Quero saber se ele vai ficar para 2021 inteiro, se quer renovar com o Timão. Mas antes a gente vai falar da Stadium.bet. Você que gosta de fazer apostas seguras e com muita confiança na hora dos depósitos e dos saques, fique ligado. A gente sabe que existe essa busca por uma vaga na Libertadores e tudo mais, mas que o torcedor corintiano está passando por uma temporada que é frustrante, que ele queria mais, que ele viu muitas eliminações. O que você acredita que você ainda tem que ajustar, que você ainda não conseguiu fazer no Corinthians e que você tem um contrato até o final de 2021, né? O que é para você primordial para o Corinthians, já pensando num campeonato como se diz, do ano que vem, que é esse ano, né? Então, olha só, nós estamos vivendo hoje aqui um dilema, né? Porque é óbvio que o elenco do Corinthians ele tem as suas limitações, né? Nós sabemos disso. E antes de reclamar disso, eu estou aqui porque eu aceitei o desafio, então não é reclamação. Nós temos que saber bem que talvez a gente tenha um ano difícil em termos de contratações, porque hoje, infelizmente, o clube tem a prioridade de saldar aquilo que está em débito e nós entendemos isso. Eu acho que para você funcionar bem um clube,
você tem que ter os pagamentos em dia, porque senão você gera outro tipo de animosidade, de cobrança. Então, eu estou muito consciente que talvez venham algumas peças importantes escolhidas, mas a gente também não vai ter uma enxurrada de jogadores chegando. Tem uma posição para você que você fala assim, eu preciso de uma contratação, que é hoje que você fala, o carro-chefe que você precisa repor? Eu acho que nós precisamos de atacantes. A gente viu o episódio que aconteceu com o Fernando Diniz ali no Tietê, o tanto que ele foi questionado em relação a isso. Tem esse cuidado seu na hora de chamar atenção para, de repente, não expor o jogador, já que não tem mais aquela torcida ao redor? Todo cuidado. Eu acho que todo mundo que está ali tem o mesmo ideal, né? Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes é óbvio que sai um palavrão ou outro ali no calor do jogo, mas eu acho importante você ter o equilíbrio necessário para que você não exponha ninguém, né? Nós não estamos ali para expor ninguém. Acho que o mais importante é exatamente quando você tem uma vitória e você vê que todo mundo se abraça ao término do jogo. Esse é o espírito do futebol. Acho que grandes equipes foram formadas exatamente por isso, porque se tornam amigos, leais, né? E são amizades do resto da vida, né, Luizão? E tudo você tem que ter o controle, né, Marcinho? Porque o controle é o que gera o vestiário. E o vestiário é que gera um time. Se você perder o vestiário, você perdeu o time. E se você ofender um amigo, por mais que você queira ou não, pelo impulso, né, que acontece de todo mundo, mas você perde o vestiário. Se você perdeu o vestiário, você perdeu o time. O Fernando é um grande treinador, mas ele tem que ver o conceito dele, que isso prejudicou muito ele. É meu amigo, jogamos juntos, mas isso é uma coisa que ele tem que pensar, porque afeta um grupo. Nós fomos jogadores, eu com o Mancini, primeiro, se ele tivesse falado o que ele falou para mim, fosse para mim, a gente ia sair na porrada. Né? E com o Mancini também, porque a gente é do mato, né? A gente é bicho do mato. E somos escorpião. E somos escorpião, entendeu? Então, quero nem imaginar. Não, mas é verdade. Acho que eu sempre fui um cara que falei o que penso. O Diniz tem que ver muito o conceito da carreira dele, que ele é um grande treinador, tem um grande trabalho, mas tem que ter um controle. Né, um controle emocional, que o emocional por você é o comandante de 36 jogadores, 32. Você pensa da mesma forma, Mancini? Eu penso da mesma forma. Acho que o Luizão está correto no que ele está dizendo, porque quando você passa por uma situação dessa, você se coloca no lugar da pessoa. Eu não gostava quando o treinador ficava xingando do lado de fora. E eu tive alguns assim. E eu ficava esperando ele me xingar, que eu ia retrucar também, porque é uma situação onde você tem que ter cuidado, né? Porque todo mundo que está ali, de certa forma, quer fazer o melhor. Às vezes não consegue, né, Luizão? Mas quer fazer o melhor. Tem dia que você não tá num dia bom, né, cara? Ninguém entra dentro do campo para perder, né, cara? Pô, a gente entra no rachão, a gente não quer perder, imagina no jogo. Que tem bicho, né? No jogo tem bicho, né? A gente está chegando no final desse papo, e quando a gente fala 2021, tá chegando, o tempo tá passando muito rápido. Você tem esse contrato, hoje seu pensamento é Corinthians, é preparar o Corinthians, né, para esse 2021, pensando em Libertadores, pensando nas disputas, né, que a gente ainda tem nessa temporada. Pensa em renovação, o foco é realmente no Timão? Não tenha dúvida, o foco é o Timão. Eu penso muito em títulos no Corinthians, mesmo com toda a dificuldade, porque por mais que você tenha dificuldade aqui, e outros clubes que têm dinheiro hoje têm as mesmas dificuldades, né? Eu acho que o que faz a diferença é aquilo que disse o Luizão, o teu vestiário, o teu ambiente no dia a dia, você consegue tirar do jogador um pouco mais a partir do momento em que todo mundo rema para o mesmo lado. Então eu acredito nesses conceitos. Tenho muita intenção de continuar no Corinthians, de renovar o contrato, de poder fazer um ciclo grande no clube, um ciclo vitorioso,
para que a gente possa, logicamente, retribuir todo esse carinho que até agora a gente tem recebido. Luizão, vou deixar você pedir a música para ele aí. A gente deseja muita sorte para vocês. Se você puder pedir uma música aí pra gente aí, a gente agradece muito. A número 1 do seu Spotify, o que você escuta? Ó, eu vou pedir uma música que marcou minha juventude, tá? Que é uma música do Engenheiros do Havaí, Infinita Highway. Não queremos aprender o que sabemos, não queremos nem saber. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos e é só obedecemos a lei da infinita highway, highway. Eu gostaria de falar um muito obrigado a você, Yara, você, Luizão. Imagina. Luizão é um cara que eu tenho extremo respeito, torci muito por você ao longo da sua carreira e faço questão de falar isso porque com todo mundo que a gente conversa, os amigos do futebol, todo mundo adora o Luizão. Eu tenho amigos lá em Ribeirão que Ribeirão Preto. Encontrei com o Luizão. Jogamos de tênis agora. Lá é nossa terra. É sua terra também, eu tô sabendo. Mas eu acho que o mais importante é essa amizade, né, Luizão? Obrigado pelo convite, vou estar sempre à disposição de vocês. Obrigado. Aí. Tá? Sucesso, né? A cada dia tenham mais sucesso aí no programa. Não, obrigado pelo carinho mesmo. A gente fica muito feliz. Um beijo no seu coração e toda a sorte do mundo. E dá um beijo nessa galera aí de apoio que eu amo. Diesel, Miranda, Ceará, Mauro, Caio, esse pessoal todo aí. Mas apareça aqui, hein? Venha fazer uma... E se você não... E se não conseguir um atacante, entendeu? Para 2021, igual você quer, entendeu? A gente desafia o Luizão parar de tomar cerveja e tudo mais, tentar entrar em forma para ajudar o Corinthians, né, Luizão? Aí eu fico 3 meses. Não, você parar de tomar cerveja e para de fazer gol. Eu não quero. O pior que é verdade. Um beijão, Mancini. Fica com Deus. Sucesso para você. Beijo, gente. Até semana que vem. Sapiano fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.